Fala galera, bem-vindos à Matriz do Tarô. Eu me chamo João e hoje a gente vai ter um recado muito importante da espiritualidade. Então eu peço para que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações, se inscreva no canal, seja ponte, envie esse vídeo para alguém. E a espiritualidade queria abrir a mesa contando uma história realmente. Imagina no passado, há muitos anos atrás, quando as pessoas não tinham consciência que a Terra era redonda. Agora imagina um pai conversando com um filho. Ele pega uma laranja e ele pega uma tampinha e ele começa a mostrar para o filho dele que conforme essa tampinha vai andando pela laranja, vai sumindo primeiro a parte de baixo para depois sumir a parte de cima, assim como um navio. Então, o que essa história traz de mensagem pra gente? As pessoas vão falar muitas coisas. Aprenda a enxergar a partir dos seus olhos. Não é porque as pessoas achavam que a Terra era plana, que a Terra era quadrada, que ela deixou de ser. Então, comece a olhar a partir da sua essência para as coisas. Por mais que você já tenha uma conclusão definitiva, permita-se se explorar e conhecer algo novo a partir da sua inocência realmente. Inocência de não ter pré-requisitos definidos de como as coisas são, de como as coisas podem ser. Se surpreenda. Fechou? E hoje vamos começar aqui. Vamos ter dois montinhos aqui, eu vou embaralhar. Então eu peço para que vocês mentalizem certinho agora o nome e a data do primeiro registro. Optá, meu povo cigano, optá, meu povo cigano, optá, meu povo cigano. Não me esconda nada, me revele tudo, somente a verdade. Eu já vou deixar embaralhado para depois eu só dar as cartas que eu acho que fica mais fácil. Eu tô tentando colocar novos baralhos ou baralhos antigos que eu tinha para brincar um pouco com as imagens, né? Porque cada baralho possui a sua linguagem simbólica. Então, tô me arriscando aqui trazer baralhos diferentes. Então, vamos aqui. Todo mundo se concentrando, mentalizando. Tá. Vou colocar aqui. Agora vamos pro baralho de Marsella, tarô de Marsella, né? Todo mundo se concentrando aqui. Tá. Se concentrando, mentalizando. Ah. Nunca tinha embaralhado esse baralho, que baralho pequenininho, oh, que gracinha. Ai, primeira vez que tô usando. Vamos agora aqui se concentrar. Então, galera, agora é um momento muito importante. O primeiro montinho é esse quartzo verde. O segundo montinho é esse jasper vermelho. Agora, se você quiser pausar o vídeo, se concentra bastante, fecha os olhos, vê qual cristal está ressoando com a sua energia, qual montinho. Se você sentir no coração de escolher os dois, pode. Às vezes um acaba complementando o outro, ou acaba saindo uma situação que uma pessoa do seu lado, uma pessoa da sua família está passando, que talvez você consiga ajudar com um conselho, um direcionamento. Então, escolheu? Fechou? Eu vou começar aqui com o quartzo verde. Colocar aqui do ladinho para vocês visualizarem. Optá, meu povo cigano. Vamos ver o que a espiritualidade vem revelando aqui pra gente. No final da tiragem a gente vai ter sim ou não. Então já vão pensando na pergunta. Tá. Eu tô vendo aí que tem pessoas que vão passar ou vão conhecer uma pessoa para um relacionamento e podem acabar resistindo demais porque acabaram vivenciando amores no passado que acabaram fragilizando você. Mas a espiritualidade vem pedindo para você se preparar, para você começar a olhar para os seus melhores sentimentos e não ter medo.
não ter medo de deixar o que te machuca no passado e de ter uma nova perspectiva de como as coisas são, de como as coisas podem ser. Então, não deixe que o seu medo ou os seus anseios acabem destruindo realmente as possibilidades de conhecer alguém bacana, de ter uma conexão legal, de dividir sorrisos com uma pessoa. Então você aqui está se cobrando demais, você está querendo impor demais e às vezes quando a gente acaba cobrando, a gente acaba ficando sobrecarregado. Então às vezes a gente tem que incentivar, sabe? E não ficar com um pensamento circular, porque senão você acaba se desgastando e pode ser que você acabe desistindo por acabar focando demais numa situação ou num lado negativo de uma situação, né? Então, ó, o sol abrindo aqui, falando que você vai conseguir resolver esses sentimentos. Eu sei que você tem uma certa insegurança, que você acaba se sentindo meio mal ou não se sentindo confortável, mas a espiritualidade vem pedindo para que você se equilibre, sabe? Se você sentir que você está muito carregada por esses dias, tenta se conectar com a espiritualidade, tenta se conectar com seus mentores. Eu sou politeísta, eu não sigo uma religião em si, eu pego o bem de cada religião e formo a minha própria religião. Então é um canal aberto, um canal onde você pode realmente se abrir para entender a sua própria espiritualidade sem, como eu posso dizer aqui, sem realmente ter conclusões precipitadas do que é certo e do que é errado, né? Porque a gente precisa lembrar que o que é certo para um pode ser certo para outro, mas o bem é sempre certo, né? Então a gente precisa ter o foco nesse caminho e a espiritualidade me falando que depois que você se equilibrar, tô vendo aqui que muitas pessoas já receberam esse convite, já conhecem essa pessoa, mas muitas pessoas estão solteiras e não conhecem e estão passando por um momento difícil, onde acham que as coisas não são possíveis, mas a espiritualidade vem pedindo para você olhar para os seus sentimentos, para você cuidar. Tem muita gente que deixou de se cuidar, de fazer a sobrancelha, de pentear o cabelinho, de cortar o cabelinho, de se depilar, enfim, gente. Vocês estão aí precisando resgatar esse amor interno que vocês têm por vocês, para vocês se sentirem melhor, para vocês se sentirem confortável. Porque quando a gente cuida da nossa autoestima, a gente se ilumina. A gente ilumina algumas percepções interior da gente. É claro que não é o mais válido, não é. Mas deixa a gente se sentindo bem com a gente mesmo. Então tá na hora de você buscar esse sentimento e se conectar com esse sentimento. Entende? E para quem aqui tá em um relacionamento, eu tô vendo que acabou acontecendo uma intriga de sentimentos, algumas discordâncias nessa parte mais comunicativa, de querer realmente fazer o que é melhor para si. Então, os dois parceiros estão vendo o que é melhor para eles, esquecendo de abrir mão de uma certa parte para que consiga essa conclusão, essa união. Então, para de bater o pé e de teimar, sabe? Às vezes a gente acha que só existe dois caminhos, ou sou eu ou é ele. E não, existe 72 caminhos possíveis. Você só precisa se abrir para entender e levar essa situação de uma maneira diferente, uma maneira mais compreensiva, que vai abraçar as ideias do seu parceiro e fortalecer ainda mais essa união. Fechou? E a espiritualidade vem falando aqui que muitas pessoas estão passando por um processo de autodescoberta, de reconhecer realmente a sua força interior, a sua magia, a sua magnetização, então a sua própria frequência, de melhorar a sua frequência. Então a espiritualidade vem falando aqui que muitos segredos foram revelados ou vão ser revelados sobre você, com você mesmo. Então eu tô vendo aqui que tem gente que vai ser conectado com a espiritualidade para começar a trabalhar as energias mais sutil e começar a trabalhar o próprio intelecto e a própria natureza humana para conseguir se realizar.
mas a espiritualidade me falando que é um caminho difícil, é um caminho que você precisa persistir muito. E a gente precisa lembrar também uma história que eu lembrei, uma história budista, que muitas vezes um sim pode ser um não. Então, se você levou um não, não se precipite, se encoraje para buscar o sim, porque você levou algo que você já tinha, o não todo mundo já tem. E todo mundo está buscando o sim. Então, muitas vezes a gente precisa saber perder para ganhar. Muitas vezes a gente é testado nessa jornada espiritual, porque a gente precisa relembrar e estar fortalecido com as nossas bases. E qual é o melhor meio de fazer isso? Provas. Mas eu tô vendo aqui você superando, você conseguindo se realizar, você entendendo o significado de cada pedra que existe no seu caminho, de cada desafio que existe no seu caminho, porque a gente se colocar no sofrimento é uma escolha. Então encare esse caminho de uma forma que vai te fazer crescer, que vai te fazer se expandir, que vai fazer você reconhecer o seu próprio brilho. Você precisa relembrar o que é importante para você nesse momento. Uma coisa que eu já disse no vídeo passado, mas que eu gostaria de repetir aqui. Você está tendo um dia de uma pessoa que quer chegar aonde? Entende? Então eu tô vendo aqui que você tá se esforçando, que você tá buscando, e eu tô falando isso para você se animar, para você relembrar e se conectar realmente com o seu propósito, para você lembrar, pô, tô passando por isso, mas vai valer a pena, porque eu vou conseguir encontrar a minha paz, vou conseguir encontrar a minha verdadeira força interior. Mas a espiritualidade me pedindo para que você haja com certo discernimento, quanto você for dividir isso com as pessoas, porque não é todo mundo que tem a consciência, e às vezes é aquela frase, não jogue pérolas aos porcos, entende? Porque às vezes a gente tá nutrindo, tá desenvolvendo uma essência primordial que vai fazer com que a gente assimile a vida de uma outra forma. E às vezes a gente acaba dividindo isso com as outras pessoas e nem todo mundo tem essa mesma concepção ou tá na mesma energia com a gente, que a gente, ou a mesma frequência. Então cuidado para você dividir, para você cuidado quando você for dividir as suas ideias, as suas conquistas ou o que você anda estudando com as outras pessoas e não ter o mérito que você acha que você deveria ter. A gente precisa lembrar que as pessoas são diferentes, tem pessoas que valorizam algumas coisas, tem pessoas que valorizam outras, mas que não é para você desistir e não se deixar levar. E não esquecer do que eu te disse no começo, sobre as provas, entende? Só vai ter atenção aquele que conseguiu realmente lidar com a solitude, né? Com a solidão. Então, a espiritualidade vem pedindo também para que você trabalhe energia de ervas, sabe? Para que você se conecte melhor com as energias e consiga discernir realmente o que merece o seu foco e o que merece a sua atenção. Então essas vibrações das ervas ajuda muito nessa questão da evolução energética, do carisma, da própria energia da pessoa. Às vezes, se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, toma um banho de manjericão, você vai ver que revigora, energiza. Toma alecrim, ele ajuda a alinhar os chakras, os centros energéticos. E a espiritualidade me pedindo aqui que você vai ter que fazer alguns sacrifícios nessa jornada que você está se dispondo a fazer. Talvez você precise se isolar das pessoas com quem você convive. É claro que não se isolar totalmente, talvez por um período aí, para você conseguir focar no que realmente é importante e conseguir encontrar a sua voz primordial no meio das vozes da dispersão, né? Então, não tenha medo de se afastar para conhecer realmente a verdade. Entre o silêncio e o barulho gera o contraste da consciência. Então não tenha medo de se afastar um pouquinho para você conseguir construir a sua base, construir as suas certezas, entende? E a espiritualidade me falando que tá tirando uma energia. Eu tô vendo aqui que você é uma pessoa muito invejada, existe muita inveja em você, e você, assim, fica se perguntando por que tanta inveja assim, eu nem tenho nada, eu simplesmente tento fazer o bem, tento fazer as pessoas olharem,
Mas a gente precisa lembrar que quem é invejoso sofre, a pessoa não tem consciência e acaba gerando essas energias e oferecendo para as outras pessoas e acaba esquecendo que isso vai ser devolvido para ela na mesma moeda. Então não se deixe levar. Tente tomar um banho de sal grosso, tente fazer um amuleto para você durante seus estudos. Coloca um copinho com água ali, pega um cristalzinho, ou pega um vasinho, planta um lírio, planta um alecrim, uma espada de São Jorge e coloca ali onde você está estudando, que vai ajudar você a fluir melhor e assimilar as coisas melhores e fluir com mais rapidez todos esses processos. E a espiritualidade me falando aqui que muitas pessoas estão preocupadas realmente com o que vão ser, porque não sentem que estão realmente realizando o que vieram realizar. Tô vendo que tem muitas pessoas que estão ansiosas, que estão preocupadas, que às vezes ficam em dúvida se realmente é o caminho, se não é o caminho. Então, às vezes acabam se sentindo perdida e você precisa saber que você precisa olhar internamente para você encontrar esse equilíbrio e entender realmente o que cada caminho vem oferecendo para você e saber que você tá no caminho certo, sim. Às vezes o caminho certo não é o caminho mais fácil, é o caminho com que a gente aprende mais. Mas para você aprender, você precisa se colocar como aprendiz e ser aberta a entender coisas de visões diferentes, de não ter uma visão padronizada do que aquilo é aquilo e é só aquilo, de se abrir para descobrir coisas que você já conhece e ter uma nova perspectiva do que as coisas são. Não rotule o que você acha que não tá bom para você, entende? Então a espiritualidade vem falando que você vai ter uma luz, vai surgir uma luz aí no caminho e você vai conseguir falar, pô, não, realmente esse é o caminho certo. Eu só me deixei levar pelos meus sentimentos ou pelos meus anseios. Então, ancore a paz. Se você conseguir tomar um banho de boldo, fazer um escaldapé de boldo numa sexta-feira, chamando Oxalá, agradecendo Oxalá, pedindo para ele ancorar a paz, ancorar os bons sentimentos, ancorar a harmonia, a reflexão. Então, calma, calma que vai chegar a solução aí. Fechou? E pode ser que você receba um convite de uma mulher pode te convidar para fazer parte de um trabalho ou para você fazer um serviço para ela, ou pode ser uma oportunidade de um dinheiro extra, ou para tirar algumas dúvidas ou alguns questionamentos internos, ou até mesmo uma amiga te contando um segredo, mas a espiritualidade pede para que você guarde esse segredo, porque pode ser que esse segredo acabe prejudicando muitas pessoas se ele acabar sendo vazado, mas é isso que a espiritualidade fala. E veja realmente as pessoas com quem, para quem, opa, veja realmente as pessoas que você confia. Não saia falando sobre a sua jornada, não saia falando sobre a sua vida, sobre as suas vontades com todo mundo. Nem todo mundo tem essa percepção de olhar com bondade. Então, se você se sentir confortável, compartilhe, sim, é sempre bom compartilhar com as pessoas que a gente gosta, mas tenta ganhar a confiança dessas pessoas antes de sair falando qualquer coisa da sua vida, fechou? E a espiritualidade está falando aqui que muitas pessoas acham que se perderam no meio do caminho. Muitas pessoas acham que foram abandonadas. Muitas pessoas acham que foram injustiçadas. Muitas pessoas acham que foram passadas para trás. Mas você precisa relembrar o que é essencial. O essencial é o seu desenvolvimento humano. O essencial é você se descobrir a partir da sua base e relembrar que você pode se reconstruir todos os dias, todos os momentos, que nada é inteiramente definitivo, o universo está em completa transformação. Então, deixe todas essas dúvidas de lado e comece a acreditar, comece a ter fé, porque se a gente não tem fé, a gente não consegue chegar onde a gente quer, a gente acaba acreditando em coisas que são difíceis
no lugar de focar no bem, no lugar de focar na possibilidade. Então veja onde está o seu foco, aonde você está focando, veja qual é o melhor caminho para você e não tenha medo de começar a se cuidar mais, começar a cuidar da sua energia, começar a cuidar da sua frequência e começar a cuidar das pessoas que você ama também. Tô vendo aqui que tem muita gente que tá com pendência com guia espiritual e tá na hora de pagar essas promessas, tá na hora de realmente invocar essas energias ou de entregar trabalho para que as coisas deem uma aliviada aí e você afaste essas energias negativas. Tem pessoas aqui que precisam descarregar as energias, tem pessoas aqui que precisam se conectar mais com a egrégora cigana. Tô vendo aqui que tem muitas pessoas que são ciganas que estão aqui me assistindo. É o que a espiritualidade fala, ninguém tá aqui por acaso. Sabe, as pessoas que me assistem não estão aqui por acaso. Existe um propósito. Então, a espiritualidade cigana vem convidando vocês para conhecer esse clã que existe no nosso universo, para que vocês consigam entender essa energia da liberdade, da felicidade, de se conectar com as cores, de se conectar com o vento. Então, se abra para se conectar com energias que você tem curiosidade de conhecer, entende? E a espiritualidade falando aqui, a gente, é o incenso. Esse incenso é forte, mas não dá nada não. A gente supera. E vamos aqui. A espiritualidade me pedindo para que depois que você termine esse vídeo, você veja o anjo 11 e outras pessoas vejam o anjo 19. Fecha os olhinhos aí, pensa no número, 11 ou 19. Depois que você terminar o vídeo, vai ver o recado do anjo, porque vai ajudar a complementar um montinho e fazer com que você saia mais sólido e firme com você mesmo. E a espiritualidade vem pedindo para você relembrar tudo que faz sentido para você, tudo que te faz encontrar a sua força interior e faz você lutar pelo que você acredita. Tá na hora de você ancorar esses sentimentos e você se abrir para um novo caminho, uma nova possibilidade. Tô vendo aí que pode ter pessoas que podem passar por uma transformação, mudar a rota, mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de estudo, mudar realmente até mesmo de relacionamento aqui. Pode ser que tenham pessoas que estejam com o relacionamento estagnado, estão se sentindo presa, estão se sentindo sufocada, sente que realmente estão sendo abusadas e estão buscando essa força. Ancore a vela para Nossa Senhora, invoque Nossa Senhora, ajude ela. Peça para que ela te ajude a se libertar de todos esses abusos que você está passando, para que você encontre uma força e consiga renascer sobre as cinzas para você ser o próprio mestre do seu mar. E a espiritualidade me falando aqui também que muitas pessoas vão receber uma surpresa, é uma surpresa ligada ao lado material, mas que vocês precisam se equilibrar um pouco melhor para que essa surpresa chegue e consiga evoluir tudo que precisa evoluir. Então pode ser que você precise aprender a lidar melhor com o dinheiro, para que chegue um dinheiro e você consiga investir esse dinheiro e não torrar totalmente. Então comece a pesquisar como lidar com o dinheiro, comece a visualizar as pessoas que são prósperas, como elas agem umas com as outras, como elas agem consigo mesmo. Então comece a observar as pessoas que têm uma certa frequência de prosperidade e comece a ver e estudar como encaixar isso na sua realidade, porque isso vai trazer uma resolução muito grande. Fechou? Eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui, de estar direcionando os conselhos da espiritualidade. Agora vamos para a última tiragem desse montinho, que é a tiragem do sim ou não. É para vocês se concentrarem, mentalizem a pergunta que vocês vão fazer. Mentalizou? Vou dar um tempinho aí para vocês mentalizarem. Fechou? Vou tirar a cartinha aqui. É um sim, mas isso só depende de você. Você precisa ser a pessoa que dá o primeiro passo. Você precisa ser a pessoa que
que vai atrás. Você precisa agir com sabedoria. Informação é diferente de sabedoria. Fechou? Eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui. Agora vamos para o segundo montinho. Para quem escolheu o segundo montinho, vou colocar aqui o Jasper vermelho. E galera, eu peço para que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações, se inscreva no canal, seja ponte, envie esse vídeo para alguém, vai me ajudar muito. Então vamos aqui, ver o que a espiritualidade vem revelando pra gente. Ô, coisa boa. Tão bonitinha essas cartinhas, né, gente? Nunca tinha jogado. Cheirando uns cutezinhos. Tá, tô vendo aí que tem pessoas que estão a um passo de mudar a realidade. Estão em um processo de autotransformação e às vezes acabam se sentindo em dúvida. E a espiritualidade vem falando para você confiar na sua intuição, para você confiar na sua voz interior, para você não se precipitar demais. Porque eu tô vendo aí que tem pessoas que acabam se esforçando demais ou acabam... Calma aí, deixa eu terminar de colocar as cartas aqui para ver o que a espiritualidade quer falar realmente, para mim não falar bobeira, né? Então tem gente que acaba sendo, como eu posso dizer aqui, que acaba se doando demais pro outro e acaba esquecendo de si própria. E às vezes, quando vai fazer algo para si, perde a vontade, perde a força. E a espiritualidade vem falando que tá na hora de você começar a equilibrar suas intenções, equilibrar realmente o que é importante para você e se conectar mais com as pessoas que fazem você agir da maneira como você idealiza. Porque às vezes a gente precisa se afastar de pessoas que vêm puxando a gente para baixo, más influências. Então tá na hora de você rever realmente todos os seus ciclos de amigo, ver as pessoas que estão agregando, as pessoas que estão somando e de valorizar essas pessoas, de mostrar o quanto essas pessoas são importantes para você. E tá na hora também de você se afastar das pessoas que acabam te puxando pro buraco. Tá na hora de você usar a justiça a seu favor. Eu tô vendo aí que para quem tem um relacionamento, acabou acontecendo uma certa discussão. Tô vendo aí que o sangue ferveu, vocês acabaram se machucando de forma verbal e tô vendo aí que você tá buscando realmente entender tudo o que aconteceu. E a espiritualidade vem falando que foi influência espiritual, sim, mas não que alguém tenha enviado. É uma questão de obsessor, de larva astral. Vou baixar um pouquinho aqui, que a música subiu demais. É uma questão de larva astral, de obsessor, de frequência, de pensamento circular, de intenções negativas. Então, como que a gente vai trabalhar para limpar essa energia? Primeiro você precisa dar um banho de sal grosso na sua casa, depois você toma um banho de sal grosso, depois você dá um banho de sal grosso no seu maridão aí. Tô vendo que vocês moram junto, mas vocês ainda estão meio que se esquivando, porque tem algumas faíscas que ainda estão rolando. E tá na hora de você ser a pessoa que se responsabiliza e que tenta entender e mostrar uma nova forma de resolver os problemas, entende? Então tá na hora de você se conectar com a sua espiritualidade, de você pedir realmente para que Deus mande uma luz, para que Deus, como eu posso dizer, afrouxe um pouco as rédeas, porque eu tô vendo aí que você acaba sendo cobrada demais, mas é porque você cobra demais das pessoas também. Então tá na hora de você ter esse equilíbrio interno do que realmente é importante e entender os limites para o relacionamento não ficar muito sobrecarregado. A gente não pode ficar cobrando muito, a gente tem que cobrar assim o essencial, o necessário. Mas se a gente cobra todo dia, imagina a energia do rolê, imagina viver em um relacionamento de cobrança, ninguém quer, entende? Então assuma os seus erros, fala o que te machucou, fala para ele o que ele errou em relação à sua percepção e tome
tome esse banho de sal grosso, dê banho de sal grosso nele, dê banho de sal grosso na casa. E depois que você tomar esse banho de sal grosso, der banho de sal grosso nele, você vai acender uma vela para o seu anjo, vai pedir para que ele se aproxime de você, para que ele traga pensamentos e que você assimile as informações de uma outra maneira, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais compreensiva, de uma maneira que une realmente as perspectivas e não separa. Porque eu tô vendo aqui, tem muita gente que já perdeu muito, já se separou de muita coisa e tem que começar a gerar consciência para que não perca mais. Então, depois que você fizer realmente todos esses procedimentos, daí você se abre para você ter uma conversa com a pessoa que te machucou. Se você quiser, se você estiver disposta, se você tiver avaliado e tiver pensado que não é uma boa você largar, que é uma boa você permanecer, então você faça isso, que você vai ter uma nova postura e vocês vão conseguir. Tô vendo aqui que vocês estão lutando para conseguir realizar um sonho também. Às vezes acontece, olha o sol aqui, não tinha visto o sol, gente. Como eu não vi o sol? Eu ainda não tinha chegado nessa parte, né? Mas vocês vão conseguir realizar esse sonho. Tô vendo aí que vocês sofreram, que vocês estão batalhando, que vocês estão lutando, que vocês estão tentando segurar as pontas para vocês chegarem lá. E vocês vão chegar. Só não se deixe se distrair pelos acontecimentos do presente e se deixar levar por essa energia e por essa frequência negativa. Comece a ver como você pode agir com o seu coração. Muitos não sabem, mas a palavra coragem significa agir com o coração. Porque quando você age com o coração, não tem erro. Não tem erro. Então comece a agir com o coração. E aqui eu tô vendo que existem muitas pessoas que vão participar de uma viagem, ou vão para uma cidade vizinha, ou vão conhecer um lugar diferente, ou vão passar por uma transformação interna e começar a enxergar a espiritualidade por uma outra perspectiva e começar a trabalhar a energia dos seus caminhos. Estou vendo aqui muita gente trabalhando a energia de abundância, muita gente trabalhando a energia de prosperidade nos caminhos. Então, agradeça a espiritualidade pela possibilidade de você poder fazer essa transmutação, essa alquimia, de transformar realmente as coisas a partir da sua vontade. Por que isso acontece? Porque você está bem intencionado. Porque ninguém tem a capacidade de transformar as coisas à sua vontade se não tiver bem intencionado. Às vezes a pessoa pode até achar que consegue, mas está vivendo numa ilusão e que quando a realidade bater no chão, as pessoas quebram. Então não seja você a pessoa que foque nesse lado negativo e comece a olhar e a trabalhar. Não direcione energia de raiva, energia de vingança. Não tente prejudicar ninguém. Veja o que é bom para você e trabalhe nos seus caminhos. Deixe o caminho do amiguinho de lado. Ele que cuide do caminho dele. Se afaste de pessoas que você não gosta. Se afaste de situações que possam te colocar para baixo ou fazer você agir de uma maneira que você não agiria. Então, tô vendo que tem muitas pessoas que precisam refletir sobre muitas escolhas que estão tendo. Eu não vou pegar leve, não. Quem mandou? E tá na hora de deixar isso no passado, sabe? Não é porque você errou que você precisa continuar errando. Não é porque você acha que você tem razão que você tem razão, meu amor. Entende? Comece a se apoiar nas leis universais. O universo é cosmo, não é caos. Entende? Então comece a se apoiar no bem. Não tenha medo de deixar as coisas que te machucam no passado e de começar a enxergar e a buscar realmente o que faz sentido para você. Tô vendo aí que tem muita gente que deixou alguns conhecimentos, ou deixou alguns estudos, ou estavam desenvolvendo a mediunidade e acabaram se sentindo afobados, acabaram se sentindo presos e acabaram pulando fora. E tá na hora de retornar.
Tá na hora de você encontrar o seu equilíbrio. Tá na hora de você relembrar o que faz sentido para você, o que você veio construir aqui, o que realmente é verdadeiro. Porque a gente vive em uma ilusão para construir uma realidade que é construída de dentro para fora. O real é dentro, não é fora. Então conheça você mesmo e conhecerá os deuses e o universo. E a espiritualidade me pedindo aqui para quem tá com algumas dúvidas, para quem tá realmente com alguns anseios, para se libertar, sabe? Tô vendo aqui que tem pessoas que acabam ficando ansiosas e pelo que vai acontecer. E é realmente essa a graça. Tudo pode acontecer, entende? Então não se sinta ansioso por precipitar. Opa! Por precipitar demais o futuro. Entende? E a espiritualidade vem pedindo aqui para depois que terminar a tiragem, para você jogar no Google Anjo 22. Pode ser que ele tenha um recado para você e te ajude a abrir os seus caminhos ou as suas percepções de uma maneira diferente. Fechou? Então, comece a abraçar as diferenças das outras pessoas. Comece a olhar com compaixão para as outras pessoas. Comece a olhar com força, com felicidade, com bondade. Porque um simples olhar pode fazer a diferença. E seja você a pessoa que olhe para a essência, que olhe para o verdadeiro, que olha para o que realmente faz sentido. Sentido na questão de valorizar o que você valoriza. Você percebe que o nosso foco está direcionado no que a gente valoriza e começa a ver através da sua inconsciência o que você está valorizando. Será que você não está sendo fruto do meio e não fruto de você mesmo? Será que você não está colhendo sementes alheias com medo de colher a sua própria semente? Então essa é a reflexão que a espiritualidade deixa. E eu tô vendo aqui, para quem tem criança dentro de casa, tá na hora de tomar partido e começar a trabalhar a energia dessa criança. Eu tô vendo que é uma criança que é um pouco imperativa, então tá na hora de você começar a criar uma rotina um pouco mais ligada a movimento, a esportes, para que você não se sinta tão sobrecarregada. E a espiritualidade vem falando aqui também para quem é mãe, para quem tem uma criança e a imunidade dessa criança tá baixando com frequência. Não sei se vocês conhecem. Eu, quando era criança, eu tomava, gente, acho que todo dia eu tomava uma colheradinha, porque era muito gostoso. E, nossa, me ajudava muito. É aqueles xaropes de mel, de canela, com limão. Veja uma benzedeira, vá até algum centro próximo. Ou faça você mesmo com as melhores intenções e comece a dar para essa criança que a energia vai mudar. E eu tô vendo aí que tem pessoas que estão sendo irresponsáveis com a sua própria saúde. Tá na hora de se movimentar mais, tá na hora de começar a praticar esportes, tá na hora de começar a correr atrás dos objetivos, tá na hora de começar a trabalhar a saúde. Tô vendo aí que tem gente que tá estagnado, tô vendo aí que tem gente que tá só deitadinho, com as pernas para cima, e tá na hora de começar a se movimentar, porque depois a vida cobra. Para falar que a gente não avisou, entende? Então, comece a se movimentar, comece a trabalhar. Uma coisa que a espiritualidade vem falando aqui, se for possível você fazer um chá verde para você tomar depois do exercício, é bom, que ajuda no... Como que eu posso dizer? Nossa, gente, fugiu a palavra. Ajuda realmente na digestão, ajuda a digerir mais rápido e a queimar a caloria mais rápido para quem tá a fim de perder uns pezinhos aí. E para quem não tá, para quem tá se sentindo realmente mal ou sufocado, é o sistema respiratório. Tá na hora de trabalhar essa energia, de movimentar essa energia. Oi, minha filha, minha gata, aqui.
Assustei com ela. E o que eu ia falar também? Tá bom. É para você começar a focar no que é importante para você começar a focar no seu bem, na sua saúde, começar a focar no que você vem abrindo mão e você sabe que é importante para você. Então não abra mão do que é importante para você e para sua saúde. Saiba que as coisas estão em completa transformação. A espiritualidade vem falando que reconhece que as coisas estão difíceis, mas você vai conseguir realizar esse sonho, você vai conseguir encontrar todas as perguntas e todas as respostas, você vai conseguir realmente circular toda essa energia de miasmo. Você pode estar embaixo, mas você vai subir. Mas saiba agradecer por estar embaixo e saiba agradecer quando estiver em cima também. Fechou? E a espiritualidade pede para vocês realmente acreditarem, sabe, no propósito de vocês, no que é importante para vocês. Às vezes a gente acaba se distraindo com muitas informações e acaba deixando de lado o que é importante e o que é essencial. Então tá na hora de você fazer esse resgate, tá na hora de você fazer com que você consiga movimentar em direção ao seu propósito e comece a ancorar a calma também. Comece a trabalhar a energia de camomila, comece a trabalhar a energia para você ter mais calma, para você saber avaliar muitas coisas antes de tomar uma conclusão, que isso vai fazer com que você se torne uma pessoa mais sábia, de refletir antes de responder ou antes de agir. Isso vai ajudar no seu desenvolvimento. Fechou? Então, é isso, gente. Eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui, de estar dividindo os conselhos da espiritualidade com vocês. Então, não tenha medo de encarar os seus desafios, não tenha medo de estar embaixo, porque só sabe estar em cima quem passou por baixo. Então, é isso que a espiritualidade vem falando. Agora vamos para a última tiragem, que é a tiragem do sim ou não. Eu peço para que vocês mentalizem a pergunta que vocês vão fazer. Eu vou tirar uma cartinha, vou falar sim ou não. Mentalizou? Fez a pergunta mentalmente? Vou dar a cartinha. É um não. É um não porque pode ser que você esteja se manipulando para enxergar coisas onde não tem. Então tá na hora de você passar por um choque de realidade aí, tá bom? Coloca os pezinhos no chão e não tenha medo não. Então, galera, foi essa tiragem. Eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui. Eu peço para que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações, me ajude, compartilhe esse vídeo com alguém, porque assim a palavra da espiritualidade vai chegando até mais pessoas. E eu agradeço demais. Um beijão, gente. Tchau, e até a próxima.